Pessoal, nesse vídeo nós vamos dar continuidade às equações incompletas com uma aplicação diária. Aqui nós temos uma situação seguinte, nós temos dois retângulos, tá? Que são retângulos onde as áreas desses retângulos são iguais. Eu tenho aqui uma área A, esse aqui também uma área A, então são iguais. E aí a gente vai aplicar aqui os conhecimentos de equações quadráticas para a gente encontrar o valor de x. O objetivo aqui que nós queremos é encontrar o x. Nós queremos encontrar x, então nós vamos aplicar a fórmula da área do retângulo e montar uma igualdade que vamos chegar na equação do segundo grau. Como as áreas são iguais e a área do retângulo nós sabemos que é base vezes altura ou largura vezes comprimento, né? Então nós vamos pegar aqui, eu tenho essa base aqui é 2x que multiplica x menos 1. E são iguais, então é igual a x que multiplica x mais 2. Então aqui eu tenho uma igualdade. Desenvolvendo os produtos, eu tenho 2x vezes 1x, fica 2x ao quadrado. Mais por menos, 2x vezes 1, 2x igual x vezes x, x ao quadrado. Mais x vezes 2, 2x. Agora, aqui já está mais caracterizada como a equação de segundo grau, né? Nós vamos colocar tudo no primeiro membro para a gente poder ver o que dá para a gente resolver, qual método. Então, eu vou pegar aqui, conservo os elementos do primeiro, 2x ao quadrado menos 2x. E eu tenho aqui x ao quadrado positivo, vai passar fazendo o seu oposto, fica menos x ao quadrado, e aqui fica menos 2x. Como eu tirei essa parte do segundo membro, então vou igualar a zero. Agora, eu vou pegar o x com expoente 2, 2x ao quadrado menos 1x ao quadrado. Então, eu vou ter 1x ao quadrado. Menos 2x com menos 2x, sinais iguais. Vou juntar e conservar o sinal. Então, menos 4x. E aí sim, nós chegamos aqui agora às equações que nós vimos lá nos primeiros vídeos. Uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx. O c aqui é igual a zero. Então, eu tenho a igual a 1 e b igual a menos 4. Eu posso aplicar a forma da fatoração. Eu posso colocar quem está em comum no primeiro e segundo termo, que nesse caso é x. Então, vou colocar ele em evidência. X que multiplica x ao quadrado dividido por x, eu tenho um x. Menos 4x dividido por x fica 4. É igual a 0. Pronto, a nossa equação está quase resolvida. Basta nós lembrarmos que se eu tenho dois fatores igual a zero, eu posso pegar o 1, o fator 1 igualar a zero, e o 2 igualar a zero. Então, eu vou pegar aqui, ó, pegando 1, x é igual a zero, é uma possível solução da equação. E o outro, x menos 4 é igual a zero. Nesse caso, x é igual a zero, o 4 vem com o sinal oposto, fica mais, então 0 mais 4 é igual a 4. A solução da equação é 0 e 4. No entanto, 0 não pode ser solução do nosso problema, porque eu não posso ter aqui, olha, essa dimensão aqui igual a 0. 0 unidade, né, de comprimento. Então, o 0 não me serve para a minha situação. Serviria se fosse apenas a resolução dessa equação. Então, nesse caso, a solução é quem? X igual a 4. Solução do nosso problema. Aqui, no caso, nós temos uma situação envolvendo
o conhecimento de equações do segundo grau com cálculo de área para a gente encontrar um determinado valor de x. Que a questão ainda pode incrementar várias perguntas, como por exemplo, encontrar as dimensões do perímetro, que aí você iria substituir o valor de x, ou encontrar a própria área, que aí você iria estar multiplicando, né, após as medidas. Eu teria aqui 2 vezes 4, então aqui eu teria 8. E aqui eu teria 4, que é o valor de x, menos 1, 3. Então eu teria aqui 3 de largura por 8 de comprimento. E aí eu poderia encontrar a área, né? 8 vezes 3, 24. Então uma possibilidade da gente estar trabalhando aí também com essas figuras planas. Outra situação envolvendo áreas, e aí a gente encontrar através das equações do segundo grau. Aqui nós temos um quadrado de lado x e também tem área igual ao nosso triângulo. O nosso triângulo ele tem aqui a altura 5 quartos de x e aqui 2x menos 2. Então, diz o seguinte, vamos encontrar, a questão é para a gente encontrar o valor de x, considerando as duas áreas iguais. Então, nós vamos ter o seguinte, esse lado vezes esse, como ele é um quadrado, né? A área do quadrado é L ao quadrado. Mas vamos aqui usar mesmo a nossa definição. L vezes L, ou x vezes x, vai ser igual. Aí aqui eu tenho um triângulo. A área do triângulo, eu tenho base vezes altura dividido por 2. Por sorte, eu tenho um triângulo retângulo, então a altura já está aqui, certo? Então, nós vamos pegar aqui 5 quartos de x vezes a base, 2x menos 2. E a base vezes a altura dividido por 2. Então, tudo isso daqui sobre 2. Bom, eu vou preferir já trabalhar aqui uma regra de 3, né? O produto dos meios pelos extremos, tá? Porque aqui eu teria sobre 1, e aí eu vou preferir trabalhar o antigo cruz-credo, né? O conhecido cruz-credo. Eu multiplicando esse 2 por x vezes x vezes x ao quadrado. Multiplicado por 2 fica 2x ao quadrado. Agora, eu tenho 5 quartos de x que multiplica 2x menos 2. E eu vou estar trabalhando a simplificação. Mas eu vou fazer aqui, por enquanto eu vou fazer assim, para você entender melhor. Vai ficar 5 quartos de x vezes esses 2x, ó, vezes 2x. Aí mais por menos dá menos. Esse também 5 quartos de x vezes o 2, porque o menos já veio para cá, certo? O que eu vou fazer? Eu vou estar simplificando. Eu vou pegar aqui 2x ao quadrado, vai ser igual. Como está multiplicando 2, eu vou cortar esse 2 com esse. Vou simplificar por 2. Vai ficar 5. Vou simplificar por 2 aqui, vai ficar 1x. Então 5x vezes x fica 5x ao quadrado sobre o 4 dividido por 2. Vai ficar 2. Simplifiquei por 2. Menos 5x vezes 2. Só que dividido aqui por 2 e por 2, aqui vai ficar 1. Então vai permanecer 5x. Sobre 4 por 2, dá 2. Como eu tenho o 2 aqui no denominador, eu posso trabalhar o MMC, né? Conhecida Maria Madalena de Carvalho. Eu tenho aqui, vai ficar o primeiro membro e o segundo membro. O MMC aqui, eu já tenho aqui o 2 e aqui é 1, então vai ser o próprio 2, certo? Então eu posso trabalhar o seguinte, aqui eu vou multiplicar agora pelo de cima, porque aqui é 1, então vai ficar 2 vezes 2x ao quadrado, vai ficar 4x ao quadrado.
2 por 2 vai dar 1, né? Então vai permanecer 5x ao quadrado e aqui também vai permanecer 5x, porque aqui é 2 por 2 vai dar 1. Fazendo isso, nós podemos, como a gente tem os denominadores agora iguais, trabalhar com os numeradores, a igualdade dos numeradores. Então eu posso fazer isso aqui, ó. 4x ao quadrado vai ser igual a 5x ao quadrado menos 5x. E aí eu vou jogar tudo para o primeiro membro para me trabalhar a resolução. Vai ficar 4x ao quadrado menos 5x ao quadrado. E esse aqui vai mais, né? Sempre fazendo o oposto quando nós trocamos de membro. Então, mais 5x. Observe que eu tirei tudo isso aqui do segundo membro. Então, quem ficou? Zerou, né? Então, igual a 0. Agora eu tenho 4x ao quadrado menos 5x. Esse é mais, esse é menos, vou fazer a diferença que é 1. Então vai ficar 1x ao quadrado, só que o sinal é negativo porque está ficando do 5. Então menos 1x ao quadrado. Mais 5x, que é igual a 0. E aí eu posso resolver igual nós resolvemos no exemplo anterior, colocando quem em evidência. O x, porque o x ele é quem está aqui, tanto no primeiro como no segundo termo. Então eu vou colocar o x em evidência e vou fazer o seguinte, x ao quadrado menos x ao quadrado dividido por x vai ficar menos 1x. Preferi botar esse sinal aqui para dentro, tá? Mais 5x dividido por x, 5. Isso aqui é igual a 0. Aí, novamente, ou x é igual a 0, ou menos x mais 5 é igual a 0. Então, vou pegar aqui, ó, x pode ser 0, é uma solução. A outra, menos x mais 5 igual a 0. E aí eu tenho agora, vai ficar menos x, vai ser igual a 0. O 5 eu vou fazer também o seu oposto, vai ficar menos 5. 0 menos 5, né? Então, podemos colocar direto. Isso aqui eu posso multiplicar por menos 1. Trocar os sinais. Então, x é igual a 5. Que é a solução do nosso problema? Posso botar que x igual a 0 e x igual a 5? Eu não posso colocar igual a 0, senão não teria um quadrado aqui. Tá? Então, no caso, x é igual a 5. Eu teria aqui 5, um quadrado de 5, a área ia dar 25. 5 vezes 5, 25. Certo? Você observa que eu teria 5 vezes 5 dividido por 4. E aí eu iria estar cortando. E aqui eu ia ficar com 10 menos 2 igual a 8. Certo? Então eu ia ter aqui 25 quartos vezes 2 vezes 8, no caso. E aí eu iria estar simplificando e encontrar a mesma área. Ok? Uma observação importante nessa questão. Você poderia imaginar de colocar o menos aqui, ficar... Olha, você poderia ter imaginado assim, eu coloco isso em evidência, e aí vai ficar x ao quadrado dividido por menos x, fica x. Posso fazer assim? Posso, mas aí você tem que ter o máximo de cuidado na segunda parcela. Eu estou pegando 5x dividido, nesse caso, por menos x. Então, eu teria que botar aqui o menos 5. Porque se eu deixasse mais 5, aí iria dar problema. Observe que menos x vezes menos 5, menos por menos, vai dar mais. E aí eu chegaria à mesma situação, porque ficaria x menos 5 igual a 0. Ó. Aqui eu teria x igual a 0, ou, aliás... e x menos 5 igual a 0. Quando eu troco de membro, o 5 vem positivo. Então, encontra aqui a mesma solução. Certo? Então, aqui outra aplicação aí, usando as equações incompletas, como vocês viram aqui, para a gente estar encontrando essa substituição. Para finalizar, nós vamos ver um exemplo de uma resolução aqui de uma equação, sem estar contextualizada, sem estar com as figuras geométricas, tá? Sem estar usando a área aí.
Então, eu peguei essa equação para a gente dar uma ênfase nos produtos notáveis, tá? Aqui eu tenho 2x mais 3 ao quadrado menos 9 igual a 12x. Então, para a gente resolver essa equação, a gente precisa desenvolver aqui esse produto. Eu tenho aqui o quadrado da soma de dois termos. Eu não vou fazer aquele processo multiplicativo, eu vou aplicar a regra, tá? E aí a gente vai desenvolver, ver o que acontece com ela, tá bom? Então vamos lá. O quadrado da soma de dois termos diz o seguinte: eu tenho como resultado o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então vamos aplicá-lo. O quadrado do primeiro, o quadrado de 2x, o quadrado de 2 é 4 e o de x é x ao quadrado. Aí a regra diz que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Eu costumo fazer o seguinte: eu multiplico o primeiro pelo segundo e dobro. 2x vezes 3, 6x. Aí dobrando, 12x. Então, mais 12x. Mais o quadrado do segundo. O quadrado de 3 é 9. Então, esse trinômio, ele resultou daquele parêntese. Agora, seguindo a equação, menos 9 igual a 12x. E agora vamos ver o que dá para a gente resolver. A gente já dá para ver que dá para acontecer o anulamento aqui, né? O cancelamento. Então vamos lá. Vai ficar 4x ao quadrado mais 12x. E aí, esse 9, 0. 9 menos 9. E esse 12, ele passa com o sinal oposto. Se ele sai daqui, fica 0. Outro cancelamento. Eu tenho mais 12 menos 12. Dá 0. Então ficou 4x ao quadrado igual a 0. Olha, eu tenho um produto aqui. 4 vezes um quadrado aqui para dar 0. Então, nesse caso, eu já poderia definir que esse aqui é 0, né? Porque se eu tenho um produto de dois fatores igual a 0, é porque um deles é 0. Então, isso aqui é 0. Mas eu posso fazer a operação inversa. X ao quadrado vai ser igual a 0 dividido por 4. 0 dividido por 4 é 0. Tá? O único número que é elevado ao quadrado dá 0 é ele mesmo. Mas você ainda poderia trabalhar a raiz de 0, né? X igual a 0. Bom, essa partezinha aqui, eu não vejo ela necessária. Se você chegar a um caso desse tipo, você tem ax ao quadrado igual a 0. Nós vimos que tem que ser diferente de 0 para ser uma equação de segundo grau. Então, você pode definir, nesse caso, que x é igual a 0. Você pode generalizar. Vamos colocar mais um exemplo para a gente finalizar. Nós temos aqui mais um exemplo. Eu tenho que 3x menos 1 ao quadrado é igual a 1. Produtos notáveis também, só que aqui eu tenho o quadrado da diferença de dois termos, que a regra é muito parecida, só muda o sinal do segundo termo. Tá? Então, vamos aplicar. Aqui é igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? A regra é de produtos notáveis. Então, aqui eu tenho o quadrado de 3x é 9x, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 3x vezes 1, 3x. Dobrando vai para 6x. Mais o quadrado do segundo. O quadrado de 1 é ele mesmo. Isso aqui é igual a 1. Então, agora vamos colocar esse 1 para o primeiro membro. Vai ficar, isso aqui é ao quadrado. Então, vai ficar 9x quadrado menos 6x mais 1 menos 1 igual a 0. Dá para a gente perceber aqui o cancelamento. Ó. Um positivo, outro negativo.
Então eu tenho aqui que 9x ao quadrado menos 6x é igual a 0. E aí eu posso aplicar a fatoração. Observe que aqui eu tenho 9 é múltiplo de 3, 6 também é múltiplo de 3. Então eu tenho um 3 aqui implícito, tanto no primeiro termo como no segundo. E o x também aparece. Então eu vou colocar o 3 em evidência, ó, 3x. 9x ao quadrado dividido por 3x, 9 dividido por 3 dá 3. X ao quadrado por x dá x. Menos 6 dividido por 3 dá 2. E x por x dá 1. Então, tudo isso aqui igual a 0. Resolvendo a nossa equação, eu tenho a seguinte situação. Esse primeiro aqui, ó, 3x é igual a 0. Se x for igual a 0 sobre 3, ou x for 0. 0 dividido por 3 dá 0. Segundo caso, 3x menos 2 é igual a 0. Então, 3x vai ser igual a 0. O 2 vem com o seu oposto, vai ficar mais 2. X vai ser igual a 2 sobre 3. Né? 2 dividido por 3, 2 terços. Então, aí está a solução. Não dá para simplificar, nem para dividir. Não vamos entrar em divisão para chegar a números com números decimais. Então, a solução do nosso problema aqui, aliás, da nossa equação, o 0 entra, porque é uma equação, não estamos trabalhando com área, né? E 2 terços. É isso, até a próxima aula.